Abra sua Bíblia para mim, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Coloca a mão sobre o seu coração e feche seus olhos, por favor. Pai, graças te damos nesta manhã. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Derrama sobre nós uma graça, eu te peço neste dia. Leva a nossa mente cativa ao teu altar e nos revela os verdadeiros segredos que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Paulo, quando escreve aos Coríntios aqui, é importante nós lembrarmos que naquela época, a igreja de Corinto, né, eles tinham ali templos, né, até de Diana, né, eles adoravam muito ao corpo, né, os gregos, eles sempre foram muito adoradores do corpo. E quando eles faziam as suas festas, eles acreditavam, porque Paulo começou aqui a repreender a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto acreditava que se ela tinha Cristo dentro dela, ela era livre agora para fazer o que ela quisesse. Então eles acreditavam que eles tinham Cristo, como alguns nos dias de hoje acreditam. Não, eu tenho Deus no meu coração. Não é assim? Quem conhece gente assim? Não, tu vai falar de Jesus, não, eu tenho Deus no meu coração. Aí ele acha que o corpo dele é dele e ele faz o que ele quiser, né? Provérbios capítulo 6, versículo 22, diz que aquele que adultera, grava isso, Provérbios 6, 22, aquele que adultera está fora de si, somente quem quer arruinar-se comete tal coisa. Não é o pastor Léo que está dizendo. Coloca para mim, Léozinho. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si. Então, eles tinham o costume de acreditar que eles tinham Cristo com eles, tinham Deus com eles, e eles poderiam fazer do corpo deles o que eles quisessem. E Paulo começa a dizer para eles o seguinte: olha, os manjares, as comidas são para o ventre, e o ventre para as comidas. Só que o corpo de vocês não é para prostituição, porque um homem que se deita com uma mulher, eles não são mais dois, eles se tornam uma só carne. Então, o corpo de vocês é para Cristo. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Vocês não podem usar o corpo de vocês para continuar se prostituindo. Vocês precisam guardar o corpo de vocês. Tudo é lícito. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que vocês entendam que aquilo que vocês usam não é de vocês mais, é de Cristo. Porque o grande problema é que muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, nós fazemos porque acreditamos que nós temos domínio sobre as coisas. E de fato temos. Só que esse domínio nada mais é dado por Deus. Porque Deus nos deu o direito de ir e vir. Só que quando eu me converto, eu quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, esse corpo agora já não me pertence mais, pertence a Cristo. E tudo que eu faço com esse corpo, eu não estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo com que o corpo de Cristo seja levado à prostituição. Você está comigo aí? E eu não estou falando só de prostituição, se deitar com uma prostituta, eu estou falando em todos os sentidos. Quando você
engana alguém, quando você rouba alguém, quando você mente para alguém, quando você faz alguma coisa com alguém, você na verdade, você não está fazendo algo que você está fazendo, porque você é um representante de Cristo na terra. O dia que a igreja entender a responsabilidade que ela carrega, porque quando eu faço as coisas através da minha vontade própria, sou eu que vou dar conta daquilo que eu estou fazendo. Mas quando eu sou um representante de alguém, quem vai prestar contas daquilo que eu estou fazendo é quem eu estou representando. Então nós somos representantes de Cristo na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Quando a gente faz alguma coisa contrária àquilo que Cristo gostaria que nós fizéssemos, quem vai prestar conta somos nós. Porém, nós estamos colocando o nome de Cristo em jogo. Sabe por que nos dias de hoje a igreja lá fora é maior do que a igreja dentro? Porque as pessoas se decepcionam com pessoas. Você nunca viu uma pessoa sair da igreja dizendo que está decepcionada com Deus. Ela pode até em algum momento da sua história estar magoada com Deus. Deus permitiu que um parente fosse levado. Essa pessoa ficou triste com Deus e ela saiu da igreja, mas é um tempo certo para ela voltar, porque não tem como andar sem Deus. Agora você conhece, eu conheço muitas pessoas que saíram da igreja decepcionadas com pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que representam Cristo não o representaram como deveria. Então Paulo começa a pregar para a igreja de Corinto dizendo o seguinte: vocês aí têm mania, porque as festas que eles faziam lá em Corinto, o que eles faziam? As sacerdotisas, elas se deitavam com as pessoas. Existia um nível de prostituição tamanho. Então quando a igreja, quando aqueles membros de Corinto eles se convertem, eles acreditavam que agora eles têm Deus no coração, mas eles poderiam continuar praticando aquilo que eles praticavam. E deixa eu te dizer uma coisa, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O teu passado não faz mais parte da tua história. O que você fazia, você não tem direito de fazer mais. Ah, pastor, mas é mais forte do que eu. Mentira. Mentira, porque a Bíblia diz que Deus não permite um fardo maior do que nós possamos carregar. Mentira, porque a Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o espírito. Aquele que mais bem alimentado vai prevalecer. Se você não consegue sustentar aquilo que você está vivendo, é porque você está alimentando muito mais a tua carne do que o teu espírito. Eu te faço uma pergunta. Começa a jejuar, começa a buscar a Deus todos os dias, orar, entregar a tua vida, ter uma vida de santidade com Deus. Eu garanto para você que você já não vai mais cometer os pecados que você cometia. Eu garanto para você, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós queremos ter um nível de relacionamento com Deus, mas muitas vezes nos entregamos aos desejos carnais. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é o seguinte: ei, tudo é lícito, vocês podem fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Eu tenho dito nesta casa, beber é pecado. A Bíblia fala para não beber embriaguez, mas eu pergunto para você, eu sou pastor dessa casa. Eu saí para jantar com a minha esposa e chegou lá e a gente resolveu tomar uma taça de vinho. Eu não tenho problema com álcool, não tenho problema com droga. Aí um irmão que acabou de chegar na igreja, ele era viciado em álcool, então em droga. Ele viu o pastor dele bebendo uma taça. O pastor dele tem condições de tomar uma taça e ficar tranquilo. Mas ele vê o pastor dele tomando uma taça, ele vai achar que ele também tem direito de tomar. E ele vai tomar uma taça. Só que de uma taça ele vai para a segunda, vai para a terceira, daqui a pouco ele está na boca de fumo, fazendo tudo que ele fazia. Então tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. A minha pergunta para você é o seguinte: isso vai trazer prazer para a minha vida? Não. Então para que eu vou fazer? A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: aquele que for pedra de tropeço para alguém, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar à profundeza do mar. Nós precisamos caminhar na terra entendendo que nós somos representantes. Nós somos vistos em todos os lugares. Eu converso muito com os meus filhos. A gente vai para os lugares e fala assim: cara, vocês têm que entender o seguinte, a gente está indo para um outro lugar tirar férias, mas nós precisamos continuar sendo quem nós somos. Nós não podemos permitir que volta e meia criança, volta e meia fica brigando. Começa a confusão. Eu falei: cara, vocês não podem ver dessa forma. Vocês não podem ver dessa forma, porque vocês são homens de Deus, cara. Homem de Deus não fica brigando, cara. A gente precisa entender que nós somos representantes. Quando eu saio daqui e vou para um outro lugar, eu sou a mesma pessoa naquele lugar. Nós, no mundo espiritual, nós aceitamos Jesus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Nós não somos mais as pessoas que nós éramos. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Os nossos costumes, os nossos hábitos. Ah, pastor, mas eu gosto. Então deixa de gostar. Tem coisas que te são lícitas, porém não te convém.
Tem coisas que você pode, mas não faz sentido. Eu vou para um lugar onde vou chegar lá, uma festa onde tem um pagode, uma roda de samba lá, um monte de cerveja, eu vou sentar no meio da roda de samba, eu não estou bebendo, mas um monte de roda de samba lá, cheio de garrafa de cerveja na mesa. Faz sentido eu ser um homem de Deus sentado no ambiente dele? Não faz sentido. Eu quero ser bem claro com você nessa manhã, porque o Espírito Santo tem falado muito comigo. Filho, você vai ter que começar a ensinar doutrina para o povo. Você vai ter que começar a ensinar para o povo coisas básicas que o povo ainda não entendeu. Tem coisas que não faz sentido. Tem ambientes que não faz mais sentido nós estarmos. Eu sei que você tem familiares, eu também tenho, que me convidam para festas e eu vou para essas festas. E eu chego lá e fico com eles. Mas quando o ambiente começa a mudar, o nível do ambiente, é o tempo que eu percebo que o meu tempo naquele ambiente já não faz mais sentido. E eu saio dele. Eu não sou deselegante com os meus parentes. Pelo contrário, todas as festas que me convidam eu vou. Porque eu preciso mostrar para eles que eu não sou diferente deles. Eu não virei agora cristão, virei um crente e agora eu não frequento mais os ambientes deles. Não é assim que funciona. Eu mostro para eles que eu continuo indo no ambiente deles, mas os ambientes deles não entram mais dentro de mim. Os meus ambientes precisam prevalecer no lugar onde eu estou. Eu não preciso ser respeitado porque eu digo para eles, vocês me respeitem. Não. Quem pede respeito nunca teve respeito. Respeito não se pede, respeito se conquista. Eu chego nos ambientes e os meus parentes sabem que eu sou um pastor. Então eles, antes de fazerem alguma coisa, eles me respeitam. Não porque eu peço respeito, porque eu respeito eles primeiro, para que eles possam me respeitar depois. Você está comigo aí? Então Paulo começa a pregar para Corinto dizendo o seguinte: olha, vocês não estão vivendo como vocês deveriam. Vocês receberam a Cristo com vocês. Só que agora, entenda o seguinte: vocês quando se deitam com uma mulher, não são mais dois corpos, se torna um só corpo. E eu queria falar algo aqui muito profundo, que talvez vai te chocar. Quando você deita com uma mulher na rua que não é a tua mulher, quando você deita com um homem na rua que não é o teu homem, aquilo que está nele passa para você, o que está em você passa para ele. E quando você chega em casa, você vai se deitar com a tua mulher, Deus permite que não passe para ela, porque ela não tem nada a ver com o teu pecado. Você ainda está comigo aí? E quando a gente vai depois, a gente vê um monte de gente na igreja, crente, que a vida é toda amarrada. Porque um demônio, ele nunca anda sozinho, ele anda com 2, 3, 4 mais. Então o espírito de pombagira anda junto com o tranca-rua, anda junto com o Zé Pilintra, anda junto com um monte de coisa. E aí você vai ver a finança toda amarrada. Não sabe como ganhar dinheiro e quando ganha sai igual um saquetel furado, corre pelos dedos. Não consegue juntar nada. E aí você não consegue saber o porquê que está acontecendo isso. Eu estou dizendo para você nessa manhã o porquê. Porque você está se envolvendo em coisas que você não deveria. Nós precisamos entender, eu disse no começo do culto, nós não somos perfeitos, mas nós somos o quê? De verdade é ser de verdade, não é só no meio da igreja, é principalmente com Cristo. A igreja não precisa achar que eu sou de verdade, mas Cristo precisa saber que eu sou de verdade. Na hora que eu pecar, porque não existe ninguém que não seja pecador, a começar deste altar, amém? Amém? Eu não estou falando de pecado, de pecador, de pecar, de ficar traindo mulher, não estou falando nada disso. Estou falando de pecar, porque muitas vezes nós pecamos. Quando nós julgamos alguém, nós estamos pecando. Então todos nós somos pecadores. Mas nós precisamos ser de verdade. Quando nós formos diante do nosso Senhor para orar, pedir perdão pelos nossos pecados, dizer para Ele que de fato nós não queremos viver aquela vida que vivíamos. Nós queremos ser uma nova criatura. Esse ano de 2024 eu decidi na minha vida, na minha família, eu e a minha família vamos ser muito melhores do que nós fomos em 2023. Esse ano eu vou buscar muito mais a Deus do que eu busquei em 2023. 2024 vai ser um ano de transformação na minha mente, na mente da minha família. E eu peço a Deus que seja na vida da igreja. Uma vida onde nós venhamos deixar de lado os pecados que nos separam. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Coloca para mim, Leozinho. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Não sou eu que estou dizendo. É o profeta Isaías há 700 anos antes de Cristo.
Eu estou falando de 2.700 anos atrás. 2.700 anos atrás, o profeta já dizia isso. A versão ARC diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para ouvir o vosso clamor, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós precisamos entender, igreja, que só existe uma coisa que nos separa de Deus: o pecado. Quer que eu te dê um exemplo disso? Eu posso te dar vários. José foi um homem que eu falei no começo. José foi um homem que, para mim, a história de José é uma história incrível. Deus deu para José um sonho. José foi vendido pelos seus irmãos. José viveu num lugar onde ele não deveria ter vivido. Nunca foi o propósito de Deus que José fosse para o Egito. Só que os seus irmãos o venderam, ele foi parar no Egito. Quando ele vai parar no Egito, ele está trabalhando na casa de Potifar. Potifar tinha sua mulher lá, começa a seduzir José. Eu queria que você tentasse imaginar que aquilo provavelmente não foi a sedução de um dia só. Aquilo deve ter acontecido durante algum tempo. Só que tem um momento em que ela vai para cima de José, agarrar José, José foge, ela rasga a roupa de José. E o texto diz que ela começa a mentir, dizendo que José tentou assediá-la. José vai parar dentro de uma prisão. José continua sendo fiel. José não abriu mão dos seus princípios. Tem uma passagem que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você só consegue resistir ao diabo se você se sujeitar a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, você nunca vai resistir ao diabo. Por isso que o diabo muitas vezes te oferece alguma coisa e você cai, porque você não se sujeita a Deus. Se sujeitar a Deus não é dizer eu não concordo. Se sujeitar a Deus é cumprir cada um dos seus princípios, independente do que você acha. Nós não fomos chamados para julgar aquilo que Deus nos determina na sua palavra. Nós fomos chamados para obedecer. O profeta Samuel, quando chega com Saul, Deus havia dado uma ordem. Conversei com a minha esposa esses dias. É duro que eu vou te falar isso. Talvez se alguém pegar isso na internet vai até bater em mim. Mas quando Israel agora lutou contra o Hamas, tem coisas que Deus que tem misericórdia, mas não tem jeito. Quando Deus, ele manda Saul lutar contra os amalequitas, lê na tua Bíblia. Está escrito que Deus disse para Saul o seguinte: Saul mata todo mundo, não deixa sobrar nem criança. Mas agora no Novo Testamento é diferente. Como que é diferente se a Bíblia diz que o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente? Como? Pastor, então você está falando que é a favor? Eu não estou dizendo nada que eu sou a favor. Eu estou dizendo o seguinte: existem coisas que muitas vezes a nossa mente não vai conseguir captar. O que Deus determina na sua palavra são coisas que muitas vezes nós não vamos entender, nós só precisamos obedecer. Eu não preciso entender. O grande problema é que nós queremos entender muito das Escrituras. E quando entendemos muito, acabamos tomando decisões de acordo com o nosso entendimento. Deus não nos chamou para entender, Deus nos chamou para obedecer. A Bíblia diz que 1 derruba 1000, 2 derrubam 10.000. Vai tentar entender isso. Você vai estudar a vida inteira, você nunca vai entender. Você nunca vai entender. Porque você estudou como eu, que 1 mais 1 são 2. Se 1 derruba 1000, 2 derrubam 2.000. 1 derrubam 10. Mas a matemática de Deus é diferente. Nós precisamos mergulhar naquilo que Deus está fazendo. José, ele teve todas as oportunidades do mundo de se deitar com a mulher de Potifar. Talvez ele pudesse ter sido amante dela durante anos. Talvez Potifar nem ficasse sabendo, porque afinal de contas Potifar confiava em José. José poderia continuar na casa, trabalhando, e o momento que Potifar saísse de casa, José se deitasse com a mulher dele, tivesse relações com ela, e continuasse vivendo ali, como o segundo na casa de Potifar. Só que sabe o que ia acontecer? O final da história de José ia dizer o seguinte: José trabalhou todos os finais dos seus dias na casa de Potifar. Só que o propósito de Deus nunca foi que José trabalhasse o resto da sua vida na casa de Potifar. Então José teve que abrir mão dos seus desejos. José era um jovem, testosterona lá em cima. José abriu mão dos desejos carnais dele, porque José havia se submetido a Deus. Então quando ele se submete a Deus, ele resiste ao diabo, e o diabo foge dele. Então José resistiu à tentação mundana,
e ele foi colocado dentro de uma prisão. Aos olhos humanos, isso é a pior história na vida de José, mas não é. O que Deus estava fazendo é o seguinte: ei, Deus está dizendo para José: José, deixa eu te falar uma coisa, só existe uma forma de eu te tirar desse ambiente, é te levando para dentro de uma prisão. Você consegue entender aí ou não? Se José tivesse sido promovido, provavelmente a tentação aumentaria. Talvez não fosse a mulher de Potifar, mas talvez fosse a mulher de Faraó. Se José saísse daquele ambiente, Faraó soubesse que ele era um bom funcionário e chamasse ele para trabalhar para Faraó, provavelmente a relação de José não seria com a mulher de Potifar, mas talvez seria com a mulher de Faraó. Mas José, ele decidiu não abrir mão dos seus valores, dos seus princípios. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. José resolveu abrir mão dos seus valores e entrar nos valores de Deus. José entendeu que o propósito que Deus tinha, a Bíblia não diz, mas eu creio, eu, Leonardo, creio, que José todos os dias lembrava do sonho que Deus havia dado para ele. Eu creio nisso, porque o que sustenta a vida de um homem, eu não sei você, mas a minha vida, ela é sustentada em cima de sonhos. Por isso eu sou um sonhador. Eu, quando falo para você da cidade de Belém, todos os dias esse sonho não sai da minha cabeça, e por isso eu tenho convicção que um dia nós chegaremos lá. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje, um dia foi um sonho na minha cabeça, onde muitas pessoas disseram que não daria certo. Hoje é uma realidade. Amém? Então as coisas só acontecem na vida daqueles que sonham. A Bíblia não diz, mas eu creio que José todos os dias sonhava. Não, o meu Deus disse. O meu Deus disse que iria acontecer. O meu Deus disse, eu não vou abrir mão. Mas José, mas eu estou aqui, eu sou linda e tal. Não, você é linda, mulher de Potifar. Mas deixa eu te falar uma coisa, o meu Deus é mais lindo que você. Você vai me dar um prazer, e eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou sentir muito prazer com você. Mas o prazer que você vai me dar em alguns segundos, alguns minutos, daqui a pouco acaba. O Deus a qual eu sirvo é um prazer eterno. Eu não posso abrir mão daquilo que Ele tem para mim em troca de um prato de lentilha. Eu não posso viver algo momentâneo em troca daquilo que é eterno. A igreja precisa entender isso. Nós somos seres humanos, mas habita dentro de nós um Espírito Santo. Paulo fala, nós somos um corpo que habita um Espírito Santo dentro de nós. Agora esse corpo aqui já não pertence mais a mim, pertence a Ele. Então os desejos e as vontades que eu tenho, não posso mais tomar decisões por mim, mas tenho que tomar decisões por Ele. A igreja precisa entrar nesse lugar. É muita palavra, não, nós vamos vencer, vamos vencer. Eu quero dizer para você o seguinte, é o ano do crescimento. Mas não pense que eu vou vir todo culto aqui dizer para você, não, nós vamos vencer, vamos crescer. Não vou fazer isso. Se você espera isso, não espere isso de mim. Para a gente crescer, a gente precisa deixar de ser menino e se tornar adulto. Só cresce quem é adulto, menino não cresce. Menino continua tomando papinha. Paulo diz que quando eu era menino tomava papinha, mas agora tem que comer alimento sólido. Alimento sólido são para pessoas maduras. Crescimento não é crescimento financeiro, não é crescimento no tamanho. Crescimento é na profundidade, é no conhecimento de quem é o Senhor. Quando nós crescemos nas Escrituras, as Escrituras crescem em nós. E quando as Escrituras crescem em nós, a nossa estrutura começa a ficar mais fortalecida. E não são mais desejos carnais que vão dominar o nosso ser. Você está comigo aí? Eu acredito firmemente que esse tempo Deus está separando para a gente. Deus vai nos ensinar muitas coisas. Deus esse ano vai mexer com a nossa estrutura. Deus vai trabalhar no nosso ser. Deus vai nos ensinar muitas coisas, a amadurecermos em Deus. Você acha que as tentações só vêm para você, não vêm para a gente também não? Você acha mesmo? Você acha que eu não sou tentado, minha esposa não é tentada, os pastores não são tentados, ninguém é tentado? Você acha de verdade? Você acha que os grandes homens de Deus que estão pregando aí pelo Brasil não são tentados? Estão pregando lá fora não são tentados? E uma coisa que eu quero te pedir em nome de Jesus, ore sempre pelos seus pastores. Amém? Ore sempre pelos seus pastores, porque os seus pastores são os alvos que mais o diabo quer pegar. Porque se o diabo pega os seus pastores, ele não pega só os seus pastores, ele pega toda a igreja. Amém? Lembra que a gente falou que a gente não era perfeito, era de verdade? De verdade é para falar a verdade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? Se alguém aqui na igreja peca,
adultera, faz alguma coisa, o pastor, a pastora vão lá, cuida do casamento deles, restaura o casamento deles, Deus restaura o casamento, eles voltam a congregar e nada aconteceu. Mas os pastores não têm esse direito, porque o mesmo rebanho que os pastores cuidam, que tratam, é o mesmo rebanho que no primeiro momento está com as maiores pedras e crucifica. É triste, e não adianta dizer que não, porque eu estou vendo, aconteceu de novo com uma pessoa conhecida, né? Então a gente precisa estar ligado. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Nós precisamos aprender a andar em vida e vida em abundância, abrir mão dos nossos conceitos e valores e começar a viver os conceitos e valores de Cristo na terra. Paulo chega numa cidade idólatra e Paulo prega para aquela cidade com autoridade, com poder. Paulo não se preocupava com aquilo que eles acreditavam, Paulo se preocupava daquilo que ele cria. Para nós mudarmos a história das pessoas, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos acreditar nas nossas histórias. Se você não sabe quem é o teu Deus, se você não o conhece verdadeiramente, você nunca vai conseguir transmitir esse Deus para alguém. Eu só posso falar com autoridade de alguma coisa que eu conheço a fundo. O que eu conheço raso, eu posso até falar, mas não com autoridade. Agora, quando você conhece a fundo aquele assunto, você pode falar com autoridade, porque não tem a ver com o teu conhecimento, mas tem a ver com o conhecimento daquele que te enviou. E nós, como igreja, precisamos conhecer o nosso Deus a fundo, não raso. Nós temos que parar de andar pelas periferias e começar a mergulhar fundo. Lembra quando Pedro foi pescar? Pedro estava pescando, a Bíblia diz, e ele não pegou nada. Jesus chega para ele e fala assim: ei Pedro, leva o teu barco um pouco mais para o fundo, porque só vai pegar muito peixe quem estiver no fundo. Quem está no raso não pega nada. Quem está no raso vive poucas experiências, quem está no fundo vive coisas incríveis. E estar no fundo não é vir para a igreja todo dia, mas é se aprofundar nas escrituras, é ler a Bíblia. Esse ano nós estamos no mês de janeiro. Se determine esse ano, aprenda, decida você a ler a Bíblia. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Quem aqui já começou? Levanta a mão. Glória a Deus. Decida ler a Bíblia, eu falei isso no começo do ano. Decida. Nosso pastor Reinaldo já está lendo a Bíblia já leu até em inglês ela toda. Leu várias vezes em português e agora começou a ler em inglês. Ler a Bíblia é importante, porque conhecimento não ocupa espaço. A gente sabe que a letra sem o Espírito de nada adianta. Mas quando você lê e você busca o Senhor de todo o teu coração, a Bíblia diz que aquele que me busca de todo o coração, serei achado por vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Jeremias capítulo 29. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33. Deus sempre vai se revelar para aqueles que buscam. Toda pessoa que busca vai encontrar. Bater e abrir-se-vos-á. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Paulo, ele só foi quem foi porque Paulo teve um encontro com Jesus. E ele sabia que agora... É interessante que Paulo, a Bíblia diz que ele é hebreu dos hebreus. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era um doutor das escrituras. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era um homem perseguidor da igreja. Mas Paulo não perseguia a igreja porque ele era ruim. Paulo perseguia a igreja porque ele acreditava na doutrina que havia sido ensinada para ele. Então, no dia que Paulo está indo caminho de Damasco, Atos capítulo 9... Paulo se encontra com Jesus, Jesus se apresenta para ele e Jesus revela para ele de fato quem Jesus era. Paulo percebe que todos os conceitos e valores que até então ele estava carregando haviam caído por terra e algo novo entrou na vida de Paulo. Então Paulo se esqueceu dos ensinamentos antigos e Paulo se doutrinou agora a viver o novo de Deus. E agora Paulo, que era um perseguidor da igreja, passa a pregar o evangelho com autoridade e intrepidez, a ponto das pessoas falarem para ele: não vai para aquela cidade que tu vai morrer. Ele falou assim:
O que importa é Cristo ser pregado. Mesmo que eu morra, o que importa é que Cristo seja pregado. Paulo estava preocupado não mais com a sua vida, mas Paulo estava preocupado em salvar o maior número de pessoas. Um crente de verdade não está preocupado em estar vindo para a igreja para ganhar mais dinheiro, para ter a casa própria, para ter o carro próprio. Se alguém te ensinou isso, te ensinaram um outro evangelho. O evangelho de Cristo verdadeiro é nós conhecermos a Cristo, para quando nós estivermos diante de alguém, pregarmos a palavra com autoridade e intrepidez, para que essas pessoas sejam salvas. E deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu encerro. E não adianta você falar muito, porque a Bíblia diz que não é no muito falar que nós somos ouvidos, se não for a obra do Espírito. Muito mais do que você pregar muito, é você viver muito. Quem vive o evangelho genuíno, pessoas que não são convertidas têm prazer em estar do lado. Esse menino da casa, ele ficou comigo aproximadamente 1h30, minha esposa está aqui que não me deixa mentir, 1h30 conversando comigo. Ele me disse a vida dele inteira, e ele me conheceu a primeira vez. E eu pergunto para você, por que ele confiou em mim? Por que ele disse tudo da vida dele para mim? Por causa dos meus lindos olhos? Não. Porque ele viu Cristo na minha vida. Porque ele percebeu que aquilo que eu carrego é o que ele precisava. Quinta-feira à noite, a minha esposa pregou na igreja. Ele foi comigo à igreja. Sentou do meu lado. Acabou o culto. Levei ele para comer tapioca comigo. Porque a gente não prega só a palavra, mas a gente ama de uma forma como se nós quiséssemos que fizessem conosco aquilo que nós deveríamos fazer com alguém. O que eu fiz com aquele menino é mostrar para ele que se eu tivesse no lugar dele, eu gostaria que existisse um Leonardo na minha vida e que me tratasse daquela forma. Então eu só fiz por ele o que eu gostaria, se eu estivesse no lugar dele, que fizessem por mim. Nós fomos embora. Ele me mandou uma mensagem dizendo que estava muito feliz e que agradecia por eu ter separado um tempo para cuidar dele. Aquele menino devia estar procurando isso há muitos anos. Eu fui tirar férias, mas um homem de Deus não tira férias. Uma mulher de Deus não tira férias. Um homem de Deus e uma mulher de Deus são um homem de Deus e mulher de Deus em qualquer lugar que ele vai. Eu acredito que aquele menino, ele vai se render a Cristo. Eu pedi o pastor Emerson para cuidar dele. Anotei o telefone aqui dele no meu telefone. Escrevi assim: meu filho na fé. Falei para ele: eu não posso ser teu pai. Ele teve problema de paternidade. Eu falei: eu não posso ser teu pai biológico, mas se você deixar, eu vou ser teu pai na fé. Eu vou ligar para você. Eu vou cuidar de você, cara. Porque o que você precisa é só de cuidado. Porque você é um homem de Deus, cara. Você consegue me entender nessa manhã? Feche seus olhos, por favor. Pai, Tu és o meu amigo, Jesus. Tu és o meu melhor amigo. Eu te amo tanto, Jesus. Me ajuda, Pai, não só a minha esposa, a continuarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos capacita, Jesus. Nos dê sabedoria. Nos dê domínio próprio. Nos dê condições suficientes, Pai, de continuarmos fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Cuida da tua igreja, Jesus. Ela é tua, Jesus. Espírito Santo, a tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu te peço nesta manhã, Espírito Santo, esses corpos que aqui estão não pertencem mais a nós, mas pertencem a Ti. Trabalha dentro de nós.
e nos revela os lugares que o Senhor tem para nós e aqueles que o Senhor não tem. Nos afasta dos ambientes que nos contaminam. Arranca da nossa vida pessoas que só vêm para destruir e atrapalhar o teu projeto em nós. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Derrama sobre nós o teu Espírito. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez. Mas eu não posso terminar esse culto sem antes falar algo. O Espírito Santo está me incomodando aqui. Você que entrou aqui nessa manhã, que talvez já frequente essa casa, ou você que entrou aqui talvez pela primeira vez na sua vida, você que nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo, essa é a oportunidade que Deus está te dando para você entregar a sua vida para Ele. Pastor, você está me chamando para ser crente? Não, eu não estou te convidando para ser crente, porque crente até o diabo é, porque ele crê em Jesus. Eu estou te dando uma oportunidade nessa manhã de você entregar a sua vida a Jesus Cristo para que Ele possa transformar por completo a sua história de vida. Eu não sei o que você tem vivido até o dia de hoje, mas eu tenho convicção no meu coração que Jesus, Ele quer se manifestar para você de uma forma diferente, transformar a tua vida. Qual é o seu nome? Prazer para você. Serginho. Qual é o seu nome? Se ainda tiver mais gente aí que quer entregar a sua vida para Jesus, essa é a oportunidade. Lugar em nome de Jesus. Senhor, que todas as cadeias e grilhões sejam quebradas nesta manhã. Toda resistência humana, meu Pai, caia por terra. Que o teu Espírito, Senhor, possa ser de fato aquele que vai prevalecer. Estenda sua mão para cá, igreja. Pai, graças te damos por esta manhã. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos. Eu profetizo uma unção, Pai, nova sobre a vida deles. Que o Senhor venha tomar a vida deles, meu Pai, e revelar para eles todos os sonhos e segredos que o Senhor tem para fazer nesses dias. Nós abençoamos cada uma dessas pessoas, profetizamos, meu Pai, um tempo novo sobre a vida deles e declaramos no nome de Jesus que eles são teus, Pai. Repreendemos toda e qualquer artimanha do inferno contra a vida deles. Te agradecemos, meu Pai, porque estamos percebendo que a nossa família tem crescido. Em nome de Jesus, amém e amém. Vira para trás vocês aí, a família que vocês ganharam aí.